vai chegar, né? Glória a Deus. E com muita alegria, irmãos, eu alegro no meu coração poder ter conosco o pastor Luiz Otávio, servo de Deus abençoado, pastor presidente da nossa igreja ali em Cachoeiras, ali na Bahia. Ele aqui é meu irmão, ele é irmão do nosso pastor Otavinho, pastor que orou muito aqui e continuamos orando, né? Estava muito feliz, Deus realizou dentro do meu coração. Muito feliz poder tê-lo conosco nessa noite. O senhor fica à vontade para fazer conforme Deus colocar em seu coração aqui neste lugar. Como é que nós vamos dizer para nossos companheiros maduros juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Aleluia. Eu quero já passar para o nosso pastor fazer conforme Deus colocar em seu coração aqui nesta noite. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Estamos felizes demais de estar aqui, ver os irmãos, contemplar a vossa face, sentir a presença de Deus junto, acompanhar esses dois pastores abençoados, que são filhos também, em Dobaçu, Simões Filho, Barreira, em muitos lugares que nós passamos e fizemos essa grande amizade. E o Senhor, né, por muito tempo, desde jovem, mas que Deus possa abençoar o Senhor. Deixei minha esposa operada com 5 fraturas no tornozelo. Pensei até em cancelar essa agenda, mas ela disse: vai, meu bem, porque Deus tem para fazer, para aos obreiros, companheiros e amigos, obrigado. Ao menino que me deu 2 abraços, 3. Oi? Davi de Guerra. Amém? Aos dois companheiros, tecladistas. Quando a gente puder fazer o trabalho junto, mas só quando pedir. God bless you, thank you very much. Ao nosso querido irmão que me esperou lá na casa, ele deu até um cafezinho, né? Um cafezinho corajoso, que ele veio sozinho, né? Só um cafezinho mesmo. Porque ele também não tinha tempo, né? É isso mesmo. Mas abre a sua Bíblia, por favor. Nessa carta gloriosa de Tiago. Sou maravilhoso, sou maravilhoso. Capítulo 4, verso 7. Se você quiser ficar sentado em pé, aí você que vai decifrar isso aí. Tiago, capítulo 4, verso 7. Quando eu contar até 3, você vai ler para mim, tá bom? Foram 12 horas de viagem, 110 quilômetros de onde eu moro no aeroporto, mais o voo de Salvador a Brasília, e mais 188 quilômetros, né, filho? Até chegar aqui. Mas estou inteiro. 2 noites sem dormir. 2 noites praticamente sem dormir, mas estou inteiro. Quem achou diz amém? Amém. Tiago 4, 7. 1, 2, 3, leiam. Vamos mais forte. 1, 2, 3. Quando você lê a Bíblia, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz: meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. A carta a Tiago foi uma carta escrita por conhecimento, por causa da dispersão do povo, as provas oriundas da perseguição de Jerusalém e em Jerusalém. Tiago vê muitos irmãos voltando atrás daquela fé que tinham antes. E no capítulo 1 de Tiago, na carta do 10 ao 12, ele diz: por que você não tem gozo quando é provado? Por que você não se alegra para se cumprir Mateus 5,10? Alegrai-vos quando você for perseguido, se alegra. Se alegra quando o inimigo se levantar contra ti. Porque Paulo disse em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
irmão de Jesus. Quem é Tiago? Marcos capítulo 6, verso 3 até o 5. Da família de Jesus. O que foi que Tiago viu? Ele viu João 2, 1 até o 4. Jesus transformar água em vinho. O que foi que Tiago viu? Lucas 6, do 9 até o 10. Curar o homem que tinha a mão mirrada. O que foi que Tiago viu? Marcos 4, 38 até o 40. Derramar vento e tempestade. O que foi que Tiago viu? Marcos 5, 28. A mulher do fruto do sempre tocar em Jesus e ser curada. O que foi que Tiago viu? Lucas 7, do 11 até o 13. Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. O que foi que Tiago viu? João 11, 40 até o 44. Ver Lázaro sair do túmulo depois do quarto dia. O que foi que Tiago viu? Marcos 5, 41. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Não tá aí, ó. Espera um pouquinho aí, obrigado. Se você vier à igreja todos os dias, mas não tiver conhecimento da Bíblia, esse tempo vai lhe vencer. E Tiago disse no capítulo 2, verso 26, que o corpo sem o espírito está morto, e a fé sem obra também é morta. Eu sinto confortável em servir a Deus, porque eu fui procurar a plenitude do Espírito Santo. Paulo disse em Efésios 3,16, que ele corrobora e fortalecer. Paulo disse em Efésios 4,23, que ele renova o homem interior. Paulo disse em Romanos 8,13, que ele mortifica a nossa carne. Paulo disse em Gálatas 5,16, que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, e um se opõe ao outro. Paulo diz em Romanos 8,15, teu nome de Deus, Espírito de temor, vai estar escravizado. Paulo diz em Romanos 8,26, que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós sabemos que havemos de pedir, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo diz em Romanos 8,28, porque bem sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são salvados pelo seu decreto. Paulo diz em Romanos 8,31, que diremos por essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu leio a carta a Tiago, no capítulo 3, verso 11, ele diz: uma fonte não pode dar 2 tipos de água. Eu me envergonho muito quando eu prego, eu me envergonho. Porque quando a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos 5,15, diz que a sombra de Pedro curava. Sombra não tem peso, não tem massa e não tem volume. Se não tem peso, não tem massa, não tem volume, não é matéria. Se não é matéria, não está na tabela periódica. Pedro chegou em casa, batendo no seu portão, e perguntaram: Pedro está aí? Pedro está aí? E a mulher saiu. O que querem? Queremos falar com o apóstolo Pedro, porque nós fomos curados. E aí, Pedro, meu marido, tem muita gente aqui querendo falar com você que foi curado hoje. E Pedro disse: eu não orei por ninguém hoje não, viu? Vai lá, vê lá. Glória a Deus. E quando Pedro chegou, ele perguntou: vocês querem o que comigo? Eu quero contar uma cura que eu tive. Eu era cego que eu vendo, eu era paralítico que eu estou andando. Eu era coxo que eu estou andando. Eu era surdo que eu estou ouvindo. Eu era mudo que eu estou falando. Mas Pedro falou: que dia que foi essa cura? Foi hoje. Mas eu não orei por ninguém. Vamos comigo, tecladista, agora, desse tom aí. Mas eu não orei por ninguém. Ele disse: o senhor não orou, mas quando o senhor passou, a sua sombra nos curou.
ali só para adorar, dizimar e ofertar, não. Eu vim para a igreja para receber poder. Eu venho para a igreja para enfrentar o inferno. Eu venho para a igreja para mostrar que Deus é na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu venho para a igreja porque eu sou um adorador. E a Bíblia diz, João 4:23, que é chegada a hora e que nós somos verdadeiros adoradores. E adorarão em espírito e verdade. Só quem tem, levanta a mão. 30 segundos aí, Pedro. Levanta a mão por 30 segundos. Você sabia que o Salmo 68, 18 diz que os carros de Deus são 20 mil milhares de milhares? Você já viu algum? Abacuque 3:3, Abacuque 3:5, Abacuque viu os carros de fogo. Gênesis capítulo 32, verso 1. Jacó viu um Manaim, um acampamento de anjos. Josué 5:13-14. O anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, com a espada nua, falou com Josué. A Bíblia diz, Êxodo 34:29, que o rosto de Moisés brilhava. A Bíblia diz, 2 Reis 6, do 1 até o 6, Eliseu não era físico, não era matemático. Quando o machado perdeu, os céus disseram, Senhor, o machado perdeu. Eliseu ia usar a palavra, porque podia. Jeremias 23:19 diz, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a benha. Deus falou para o profeta Eliseu, eu não quero mais aula teórica, mas não. Eu não quero mais teoria, não. Eu quero prática. Pega um pedaço de madeira. Madeira não faz cima com ferro. Madeira molhada não gera combustão. Ferro desmontado não tem eletrostática. Massa atômica do ferro, 55,83. Densidade da água igual a 1,3 molécula. A força vetorial 90 graus. Força de impulso zero. No acaso da inércia, ele pegou um pedaço de madeira, porque a Bíblia diz, Isaías 10:27, que a unção de Deus despedaça o jugo. Agora você imagina, vencer a gravidade, 9,8, 674 da lei de Newton, a unção é maior que tudo. Coloca a mão no seu irmão e diz, quem tem unção tem tudo, quem não tem unção não tem nada. Será que essa igreja pode abrir a boca e dobrar de glória? Seja curado, seja liberto, saia do medo, adore a Deus, fale em línguas estranhas, receba para aquilo do Espírito Santo, deixa Deus operar. Porque eu sou um homem conformado no Evangelho. Não tem crente ruim, não tem igreja ruim, não tem bairro ruim, não existe, porque a Bíblia diz, lá em Mateus 18:20, aonde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Se você for a Bíblia, no capítulo 3 de Daniel, verso 15 até 18, ou Mateus 13:43, diz que os justos resplandecerão como o sol. O sol tem 5.500 graus. Vezes 3, 16.500. A estufa de Nabucodonosor ia 300 graus Celsius. Por cada ilha dele, multiplicou por 7, deu 2.100 quintal. Essa unidade de 2.100 subtraído, sobrou no corpo dos 3, 14.400. Foi por isso que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou na fornalha, ela virou um ar-condicionado. Coloca a mão no seu irmão, você não muda porque não quer. Você não dá glória porque não quer. Você não é batizado pelo Espírito porque não quer. Você não melhora porque não quer.
dele. Olha pra cá. Da outra vez que o pastor me convidar, só volto aqui se for para pregar 2 dias seguidos. A unção tem que estar na mão. Essa negócio de provinha, que o irmão não gosta de mim, e daí que não gosta? Vou deixar de jantar porque eu gosto de mim. Ah, porque o irmão não fala comigo, não quer falar, não fala, porque me dá paz, também não dá. O que Deus me deu. Porque quem dá é Deus. E tem uma coisa que eu entendi, 1 Coríntios 3,16, que eu sou templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Você imaginou? Amém. Eliseu, naquele rio, todo mundo assim, ele com um pedaço de madeira na mão. Deus é maior, né? Aleluia. Fala Glória a assim, Deus. Machado flutua agora. Uma força sai da unção, cria uma força eletromotriz vetorial, um MRU quadrante e puxa, porque o hebraico está dizendo que o ferro nadou. Nadar significa receber uma propulsão de baixo para cima, ó, e uma força eletromotriz. Glória a Deus. Vem na mão de Coloque a mão no seu irmão, a unção que você vai receber hoje. Ela vai ficar muito tempo na sua vida. Coloque a mão no seu irmão, a unção que você vai receber hoje. Ela vai ficar muito tempo na sua vida. Pergunta ao teu irmão, você é batizado no Espírito Santo? Se você for batizado no Espírito Santo, eu te convido agora para que junto falar em línguas estranhas 1 minuto. Esse tecladista maravilhoso. Depois de 30%, passei para 40%. Um dia eu cheguei avivado. A partir de hoje, vou dizimar 60%. E ela falou, daqui um dia você vai dar tudo. Eu disse, você profetizou. Um dia
cheguei em casa, falei, meu bem, tira o que você precisa, tira mais um pouquinho, tira mais 100, tá bom pra você? Aí você pensou que O era restante eu vou dar para Deus. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós não queremos aprender nada. Segura, por favor. Nós não queremos aprender. Se você não conhecer Deus, vai morrer sem conhecê-lo. Vai perder o céu? Não. Mas não vai ver as grandezas. Eita glória! Aleluia. Glória a Deus. Amém. Segura aí. Bota zero som. Não vai ter as grandezas. Aleluia! Quantas promessas você tem que você não usa? Meu Deus! Quantas coisas era para o Senhor produzir e não produz? Imagine você sujeitando a Deus, Gênesis 12, como Abraão fez e foi. Imagine sujeitar a Deus, Hebreus 11:4, ou Gênesis 4:4, adorar como Abel adorou. Imagine ser transladado, Gênesis 5:22 até o 24, como Enoque foi, ou Hebreus capítulo 11, verso 5. Imagine ser transladado pelo Espírito, 1 Reis 18:12, como Elias era. Imagine também você ver Êxodo 3:21, a coluna de fogo. Imagine você ver a glória que Ezequiel viu, Ezequiel 25 e 26. Imagine você ver o que os serafins eram, Isaías 6, glória que Isaías viu. Esse é o novo decadista. Eu vim aqui para ver a glória de Deus. Levanta a mão e crê. Eu vim aqui para ver a glória de Deus. Só o teclado, por favor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levante a mão bem alto. Vamos pegar isso daquele jeito que a gente tá. Vamos daquele jeito. Levanta a mão, levanta a mão. Eu vou lhe dar 1 minuto só para você glorificar, glorificar. Coloca a mão no seu irmão e fala assim, vamos falar em língua junto comigo outra vez. Jurelion de Deus, de minha mãe. Televisão medente andou, demente orelha. Reitor de Deus, sou de quer. No tempo da dispersão, já começou a entender que ao bater na casa dos irmãos, começaram desânimo. E Tiago disse, não é possível. Depois de ver tanta glória, Tiago 5, 16, 17, a disciplina do profeta Elias, desolou. Pastores, obreiros, você sabe que 1 Reis 17, primeiro foi um combate de Elias contra Acabe. E Deus falou para Elias, eu não quero essa guerra aqui não, Efésios 6:12, não quero guerra carnal, nem com sangue não. Eu quero que você ataque o principal. Chama Acabe para a guerra, chama Acabe. Disse Acabe, Baal não é Deus, não. E para você saber que Baal não é Deus, não vai chutar. 3 anos e 6 meses. Antes que eu esqueça, também não vai ter orvalho, não. Aleluia. Aí ele está tudo assim, quietinho, não prega amigo, não visita, não enfrenta demônio, não faz nada. Ninguém. Eu não quero isso no meu ministério. Eu não quero credencial de pastor para mim. Eu falei, eu não quero essa credencial. Eu não quero status porque eu sou um homem sábio, não. Eu quero produzir. Eu preciso produzir. Quando Elias desafiou Acabe, o
Senhor falou, pode ver lá em 1 Reis 18, 40 e diante, que a nuvem deteve meio e as laterais, ou os extremos. Tanto é que para ver, o servo de Elias teve que ir 7 vezes para ver a mão. É uma visão espiritual. Eita glória! Para mim, Aleluia. arroz e feijão é a mesma coisa, ovo. As pessoas se incomodam muito que eu vou comer. Eu vou comer o que tiver lá, irmão. Frito ovo lá e um feijão, para mim está tudo certo. Eu não vim aqui para esnobar. Eu não vim aqui para ser totalmente produzido. Eu não vim aqui para ser aglamurado. Eu vim aqui para pregar a palavra. Eu vim aqui para receber a unção de Deus. Eu vim aqui para ser renovado essa noite. Será que você pode abrir a boca e dar um prato de glória? Eu vim aqui para ser renovado. O Senhor falou assim em 1 Reis, capítulo 7, verso 4 até o 6, ele disse: parabéns, Elias. Meu Deus! Até que fim você reagiu? Vai lá para o Ribeiro de Querite. Senhor, o Ribeiro de Querite, lá só tem água. O Senhor disse: você não deixa eu acabar de falar, Elias. Hoje eu ordenei os povos para te alimentar. Vai ser pão na safina da padaria de Acabe Eita glória! e filé mignon. É até bonito falar filé mignon. De manhã e de tarde. Deus não ia o corpo pegar costela, que costela pesa. Você não tem porque não quer. Não muda porque não quer. Não adianta botar a culpa em ninguém. O culpado de não ter a presença de Deus, Teclarista. Vamos lá, fique ligado em mim, Teclarista. O culpado de você não ter a presença de Deus não é Satanás, não são os seus demônios, é a sua natureza. É verdade! Coloca a mão no seu irmão e você não muda porque não quer. A Bíblia diz, Jó 38, 41, que Deus alimenta os corpos desde pequenininho, ou Salmo 147, 9. Deus alimenta os corpos desde pequenininho, para que eles ouçam e entendam a sua voz e saibam os seus compromissos. E aqueles corpos que foram criados por Deus, sabia que um dia trabalharia por Deus em alguma função, e foi eles que foram levados. Agora vamos aqui comigo para encerrar. O capítulo 8 do livro do Êxodo, verso 1 e 2. O capítulo 8, verso 15 e 16. O capítulo 8, verso 22 e 3 do livro do Êxodo. Deus usou mosca, Deus usou piolho, Deus usou rã e não consegue te usar. Eita! Eita glória! Número capítulo 22, verso 28. Deus abriu a boca de uma jumenta e ela falou 157 palavras em hebraico e Deus não consegue te usar. Entre o 14, 19 até o 21, Deus deu ordem no vento oriental, 25 metros por segundo, 90 km por hora, 45 graus Celsius, força de arrasto, 450 km, função abrir e secar, e o mar abriu e Deus não consegue te usar. Jonas 1,19, Jonas 2,10, Mateus 12,40. Deus usou uma baleia para levar Jonas a Nínive e não consegue te usar. Mateus 17, 26. A Bíblia diz que Pedro pegou um anzol e pegou um peixe. E tinham custáceos. Deus tem um peixe que conhece monetariamente, que entende uma linguagem financeira. E não entende. Glória a Deus! Diga para o seu irmão, não entendia.
que a partir de hoje eu vou entender. Vamos, tecladista. Quem quer receber hoje o dom da ciência da palavra? Levanta as duas mãos, o dom da ciência da palavra. O dom da ciência. Um minuto, tecladista. Um minuto, tecladista. Levanta a mão, igreja, e fale para Deus: eu quero receber o dom da ciência da palavra. Coloca a mão no seu peito e fala: eu recebo o dom da ciência da palavra. Estou sentindo tanta glória aqui. Estou sentindo. Vou lhe dar um minuto aí, um minuto tecladista, naquele estilo que a gente estava. Vou lhe dar um minuto só para você adorar, só para você glorificar. Porque ele está no Facebook. Deus vai te dar graça essa noite. Um bálsamo. Daniel foi acusado de orar a Deus. Foi sentenciado à cova dos leões. O capítulo 30, verso 30 de Provérbios diz: o leão não recua para ninguém. Então, automaticamente, obreiros, se colocasse Daniel ali, sem intervenção de Deus, o leão ia comer. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O que Deus fez? Salmo 34, 7, com Hebreus 13, 14. Fez o anjo acampar ali. Vai lá e fecha a boca dos leões. Daniel precisa passar uma noite lá. Irmãos, eu fico olhando jovens. Pessoas não aprendem nada na igreja. Aliás, nem vem para a igreja, não dá um glória, não tem interesse. Eita glória! Eu fico olhando, eu prego para João direto, minha agenda batendo no pelo. Já preguei mais de 300 cidades da Bahia, 580 cidades do Brasil, já preguei no exterior, mas não há interesse. Eu tenho um filho com 6 mulheres, eu vim do brega, sabe o que é brega? Eu vim do brega das madrugadas, das noites. Sabe por quê? Porque eu não valorizava meu pai e minha mãe, eu não valorizava a palavra nada. Meu pai pastor, meu irmão pastor, eu ganhava 25 salários mínimos quando eu trabalhava. Eu ganhava 25 salários mínimos. Eu baseava uma casa de cerveja, final de semana, teu pai com uísque. Mas sabe um dia minha mãe falou: tu foi chamado! Tem momento em que ele dá câmera pra ir! Tu foi chamado por Deus! Será que você vai abrir a porta da mão de glória? Você foi chamado! Dançando na madrugada aquela música de Barry White, Night and Day. Danço dia e noite. Eu vi o anjo da morte. Ele disse: filho de Belial, pecador infame, toda vez que eu venho lhe matar, tua mãe está de joelho.
Minha mãe jejuou por mim 22 anos. Minha mãe jejuou por mim, filhos, 9 dias sem comer e sem beber. Amém, Senhor. Um dia bêbado na madrugada, o anjo da morte me levou para casa. Fiquei 3 dias debaixo do cobertor e falava com a minha ruiva, a 8ª maravilha do mundo, minha esposa. Vê se o anjo está lá fora. Não tem ninguém não, não dá. Você não se aproxima de Deus porque não quer. Aleluia! Meu maior arrependimento, filho, que na sua idade já pregava, mas eu saí da igreja. Hoje tenho arrependimento. Mas Deus falou algo comigo. Muitos homens me pediram que eu vou lhe dar, mas eu não dei. E também estou te dando algo sobrenatural, porque se eu não der, tu não prega em lugar nenhum. Mas eu vou lhe dar algo sobrenatural, mas não vou te dar é porque tu é bom, eu vou dar por causa da sua mãe. Coloca a mão no seu irmão, tem promessa na sua casa, tem promessa na sua família. Será que você pode abrir a boca e não para lá? Tem promessa na sua casa, tem promessa na sua família. Ainda tem profeta na tua casa. E o pastor levantando, ainda tem promessa, ainda tem profeta na tua casa. Levanta a tua mão, toma posse dessa palavra. Deus pode. Mas hoje fez necessário para você entender como o homem é transformado. Pastores, meus amigos, encerrando aqui minha fala, eu cheguei e chamei a igreja. Vamos para 100 dias de jejum? Só 100. E começamos 100 dias de jejum. Só que chegou no 100, não consegui parar. Aí chegou no 500. Minha mulher disse, hoje é o jejum 500, meu bem. Para encerrar, disse, depois eu falo com você. Chegou no 500, eu não consegui parar. Eita glória! Aleluia! Aí chegou no jejum de número 1000. E ela falou, meu bem, ainda vai para 1000 jejum, mas eu não consigo parar. Aí chegou no jejum 1500. Aí certamente, o número é bonito, mas ele não mandou parar. Chegou no jejum 2000. Chegou no jejum 2500. Aí chegou no jejum 2999. Gostei desse tom aí, gostei. Aí o Espírito de Deus agora vai falar. Eita glória! Aleluia! Glória! Ficar desse lado aqui. Quando eu preguei, entreguei o jejum 3000. Nesse fundamento, somente o trono. Meu corpo foi transformado. Aleluia! Amém, Senhor! Hoje eu vivo transformado. Glória a Glória a Deus! Agora eu entendi Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão. E voarão como com asas de águia. Será que você pode levantar a sua mão bem alto e tentar voar como as águias voam? Feche seus olhos por um minuto, por favor. Eita igreja maravilhosa!
Ele falou com Deus, Senhor, posso ir na peleja agora? Agora não. Pastor Ricardo, o Senhor disse, você vai por trás. Que quando você ouvir baixo de andadura na copa, copa é embaixo ou em cima? Copa é embaixo ou em cima? Aí você pode me cuidar. Não tem vontade não, filho, de dobrar a gente ter uma visão não. Não tem vontade de receber uma variedade de vinho. Não tem vontade de Atos 10, 9, 10 receber um arrebatamento de sentido. O Atos 22, 17, um arrebatamento de sentido. Não tem vontade não de ser levado de um lado para outro, como o Felipe foi, e Atos 40. Não tem vontade de sentar, conversar com o vereador, Mateus 14, 27, 28. Não tem vontade. Não tem vontade de chegar em casa. Alô, hoje! Eu serei diferente. Deus te dará algo sobrenatural essa noite. Essa igreja pode abrir a boca e cantar de Você tem duas coisas a fazer agora. Vou ficar disperso, como começou a carta de Tiago. Aleluia. Você vai dar a Deus. Glória, glória. Aleluia. Você escolhe. Aleluia. Você escolhe. Vou ficar na igreja de braço cruzado, só reclamando. Aleluia. Ou você
buscava muito a Deus. Depois, agora, estudando psicanálise, eu busco mais. A noite passada foi 6 horas de estudo. Compreender melhor a mim, o ser humano e as coisas que me servem. Eu vou cantar esse hino pequenininho, porque nós estamos no horário. Meu filho, por favor. Glória, glória. Aleluia. Eu ainda pegarei o oceano do Espírito e a minha glória ao tempo meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao tempo meu amor. Espírito, Espírito, que
sujeitar a ti, Senhor. Porque me sujeitando a ti, automaticamente, eu resisto o diabo. Guarda essa igreja. Guarda esse povo. Que eles possam voltar para suas casas com a mente transformada. Romanos 12:2. Com grande conhecimento das Escrituras. João 5:39. Que a mão de Deus, que a mão do Todo-Poderoso toque em você agora. Toque na sua mente. E você receba hoje aqui o dom da ciência da palavra. Você vai se apaixonar pelas Escrituras. Deus vai revelar a palavra no seu coração. E você vai sentir gosto na alma. Você vai dizer, Deus, o que foi que aconteceu comigo? E Ele vai lhe responder, eu revelei a minha palavra. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Porque eu estou orando em nome do Pai. Eu estou orando em nome do Filho e do Espírito Santo, amém. E quero passar para o pastor cantando esse louvor para vocês. Além do rio azul, as ruas são de onde está. Outra vez, vamos lá. Aleluia. abençoe, meu pastor, Deus Otávio, Deus continue me abençoando. Foi um prazer, como eles vêm lá, bom dia, né? Deus abençoe os irmãos acompanhando a nossa live, semana para mim. Deus abençoe o pastor Devanil, Glória a Deus, pastor Ricardo, e que dá esse esforço por ele, né? Você não estava chegando agora, eu estou começando devagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estarei dando a vida, Senhor, já encerrando.